Hoje a nossa conversa é com a professora Edmeia Santos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Edmeia é líder do grupo de pesquisa Docência e Cibercultura, criado na própria UERJ e atualmente pesquisa cibercultura na era das redes sociais e da mobilidade. Uma era em que cada clique pode ser a chave para um novo aprendizado. Veja na entrevista. Edmeia, prazer recebê-la no Salto para o Futuro de hoje. Vamos começar essa nossa conversa falando exatamente de cibercultura. Edmeia, esse é um conceito que tem sido muito discutido e talvez até mesmo por conta disso possui muitos significados. É possível, em que medida, definir cibercultura? Bem, vamos começar conceituando cibercultura, né? Porque em tempos contemporâneos a gente deve evitar definir as coisas. Mas cibercultura, em poucas palavras, é a cultura contemporânea, né, mediada pelas tecnologias digitais em rede. Na verdade, muitos dizem que as tecnologias são as protagonistas, mas na verdade há um híbrido entre todo o desenvolvimento científico, o próprio uso das tecnologias e seu desenvolvimento e os usos, né, que os praticantes, que os sujeitos culturais fazem dessas tecnologias. Então, em poucas palavras, é a cultura contemporânea, estruturada, mediada por tecnologias digitais em rede. Bom, como você acaba de pontuar aí, um equívoco muito comum na interpretação desse conceito de cibercultura, a ideia de que as tecnologias são aí as grandes protagonistas dessa cibercultura. Queria que você falasse um pouquinho disso, Edmeia. O equívoco está em colocar a tecnologia na centralidade, né? Mas não há cibercultura, não há cultura contemporânea sem as tecnologias digitais em rede, né? As tecnologias digitais em rede, elas estão na base dos processos produtivos, não só no modo de produção, mas nos modos de conhecer, né? E a gente deve entender que a apropriação dessas tecnologias, seus usos, são, na verdade, o que a gente poderia chamar de protagonismo, né? Então, na relação com essa mediação pedagógica, né, inclusive tem uma teoria bastante discutida no meio acadêmico, que é a teoria do ator-rede, né? Não podemos nem protagonizar os seres humanos, porque senão a gente cai naquela coisa humanista, né? E também não protagonizar a tecnologia em si, até porque elas são artefatos culturais produzidos pelo próprio homem, né? Então a relação é híbrida, os sujeitos se constituem produzindo e se constitui produzindo por essas tecnologias. Então não dá para trazer na centralidade sem considerar o humano, a cultura e a sociedade mais ampla. Então o grande forte é exatamente essa relação. Essa relação. Os sujeitos e essas diferentes tecnologias digitais. Exatamente. Então o que contribui, pensando nesse tempo ao qual você acaba de se referir, o que contribui para que estejamos todos inseridos nessa cibercultura? Bom, uma vez, né, que as tecnologias digitais em rede estão na base da sociedade, elas formam a infraestrutura, elas estruturam os processos de aprender, de ensinar, de pensar, de conhecer, de produzir, não dá para pensar a sociedade contemporânea sem as tecnologias digitais, sem os seus usos e os fenômenos que emergem dessa tecnologia, né? É muito mais, né, quando o assunto é educação, não é uma questão de usar porque está na moda, porque está na sociedade, né, porque vem para a escola, né, porque a escola agora tem laboratório de informática, tem computadores móveis. As tecnologias digitais estão na base da sociedade, né, formam a infraestrutura. Bom, agora a gente vai falar da relação entre cibercultura e educação, como você acabou de apontar na última resposta. Quando se fala de tecnologia hoje em dia, Edmeia, a gente está falando de uma velocidade muito grande de transformação. Novos recursos, novos aparelhos, novos artefatos que são criados e chegam ao nosso cotidiano com uma velocidade impressionante. Como é que você analisa a relação entre essas mudanças tecnológicas e as transformações nos currículos? Bem, a grande diferença, né, dessas tecnologias digitais em rede, principalmente as tecnologias digitais que conectam, né, a cidade com o ciberespaço, é que essas tecnologias elas não só estruturam, como eu falei anteriormente, a base material, mas como também toda a base simbólica e de linguagem da sociedade, né? Então as mesmas tecnologias que estruturam processos de aprendizagem, porque a tecnologia digital ela não só produz, como ela difunde,
informação em rede, e ao interagir com essas informações em rede, com outros seres humanos, os sujeitos transformam essas informações em conhecimentos, que uma vez materializadas digitalmente, viram novas fontes de informações para outros sujeitos. Então, as mesmas tecnologias que estão na base, né, dos processos produtivos e de conhecimento, também produzem subjetividades. Né? Então, o grande barato, vamos dizer assim, né, de pensar o digital em rede para a educação, é que a educação ela está muito mais próxima da cena cultural e do universo cultural, de onde estão e atuam os praticantes, né, os sujeitos de uma forma geral, que fazem uso dessas tecnologias para além dos espaços formais de aprendizagem. Então, quem pode dizer hoje que não aprende ao interagir com a internet, né? Com todas as redes sociais, com todas as comunidades de aprendizagem, não só de forma autodidata, né? Interagindo e fazendo seus próprios percursos de navegação e de interatividade, mas também com o outro, uma vez que a gente se aproxima, né, desses tantos outros que estão no ciberespaço, por identificações da nossa própria subjetividade. Bom, ainda pensando nessa relação entre cibercultura e educação, a cibercultura traz novos desafios, novas demandas para quem está pensando o currículo nas escolas? Totalmente, né? Principalmente porque o entendimento sobre a noção de currículo para muitos educadores, para muitas escolas e até para muitos gestores, é que o currículo é aquele conjunto de conteúdos que precisam ser ensinados, né? É toda aquela listagem de conteúdos pré-estabelecidos que vem, né, dos ministérios, das secretarias, aquela noção que centra currículo na escola, como se a escola e a universidade fossem os únicos lugares, né, os únicos espaços de ensinar e de aprender, né? Mas se a gente entende currículo como essa construção cultural, social, produzida na escola, pela escola, mas em comunicação com outras redes educativas, até porque conhecimento não é aquilo que a gente adquire, né, ouvindo ou simplesmente consumindo signos, mas é algo que é tecido com o outro em rede. A cibercultura traz em potência, né, um entendimento diferente sobre o currículo. Né? Porque a cibercultura não é um movimento cultural que fica apenas no ciberespaço, a partir do que os sujeitos culturais produzem com a mediação das tecnologias em rede. Mas a cibercultura é a cultura contemporânea que conecta várias redes via mediação do digital. E isso não fica só no ciberespaço, né? Mas afeta totalmente a cidade e todos os equipamentos culturais, inclusive a escola e a universidade. Bom, o título do programa de hoje é EAD antes e depois da cibercultura. E eu te pergunto, Edmeia, houve de fato grandes mudanças nas formas de se pensar e de se fazer educação à distância? Completamente, né? Principalmente porque a educação à distância, né, em poucas palavras, é uma modalidade educacional, né, onde os sujeitos da comunicação e da aprendizagem não estão no mesmo espaço, né, e nem sempre no mesmo tempo, né, construindo o conhecimento, né, nessa relação espaço-temporal. Para que aconteça a educação efetivamente é necessário a mediação, e a mediação de tecnologias, porque o conteúdo, né, e as situações de aprendizagem são mediadas por tecnologias, e nas clássicas práticas de educação à distância, essa mediação era feita por mídias de massa. Né? Mídias que separam o polo da emissão dos polos, né, diversos da recepção. Uma vez que a gente tem tecnologias que não fazem mais essa dicotomia entre emissão e recepção, são tecnologias, inclusive, que nos ajudam a pensar ou a ressignificar essa noção de distância, né? Porque com a internet, as redes sociais, os ambientes virtuais de aprendizagem, as tecnologias de videoconferência e tantas outras tecnologias em rede, estar geograficamente disperso não é estar distante. Né? Então isso muda completamente essa noção de currículo e de prática pedagógica na educação à distância. Por conta disso, alguns pesquisadores, inclusive você, utilizam o termo educação online em vez daquela ideia de educação à distância. É isso? A noção de educação online, que eu já venho desenvolvendo há 10 anos, ela é inspirada nas práticas culturais, comunicacionais
e por que não falar pedagógicas da cibercultura, né? Então as pessoas envolvidas com a cibercultura, elas se encontram, elas buscam redes, elas formam grupos, elas acessam informação, mapeiam a informação e produzem, né, outros saberes articulando várias mídias. Não só individualmente, mas com o outro via essa mediação. Então, uma vez que eu estou geograficamente dispersa, mas que eu posso me comunicar com o outro via rede, né, via ambientes virtuais, softwares de redes sociais, eu acho que não é tão interessante mais falar de distância. Né? Porque estar geograficamente disperso não é estar distante. O que muda para o professor, então, quando a gente fala de educação online, quando a gente fala dessas novas demandas trazidas pela cibercultura? Na educação à distância convencional, mediada pelos meios de massa, a exemplo dos impressos, dos próprios audiovisuais, a autoria do professor está concentrada na autoria do material didático. Né? Então, muitas vezes o professor ele produz o desenho didático de uma situação de aprendizagem, ele produz o conteúdo, né? E é esse conteúdo que vai fazer a mediação entre o saber científico, a instituição e o aluno que está lá na outra ponta recebendo, interagindo com isso tudo. Né? E a lógica de comunicação estava centrada no autoestudo. Com a internet, com a cibercultura, a gente não só lança a mão do autoestudo, mas sobretudo da aprendizagem colaborativa em rede. Né? E isso muda tudo. Então o professor, além de produzir esse conteúdo, articulando mídias, fazendo convergência, ele tem um papel fundamental, que é o papel de fazer a mediação dessa comunidade de aprendizagem, garantindo a densidade dos conteúdos, fazendo novas provocações, arquitetando novos percursos de interatividade. Então o papel do professor, ele efetivamente é um papel de mediador de todo esse processo de ensinar e de aprender. Bom, Edmeia, agora a gente vai encerrar essa nossa conversa nessa tarde agradável. Como eu disse na abertura, a gente veio até a UERJ e você coordena aqui na UERJ o GPDoc, que é o Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura. Queria que você nos contasse então como é a atuação do GPDoc e de que forma essa pesquisa, a atuação nesse grupo, tem contribuído para a busca de novos sentidos para a educação online. Todas as palavras têm políticas de sentido, né? Então, docência e cibercultura, por que docência? Porque a gente entende, né, como Paulo Freire, que não existe docência sem discência. Então, a gente está contemplando o ato de ensinar e de aprender como docência, né, considerando que a gente ensina e aprende muito, né, com os sujeitos de informação, e ao formar a gente também se forma. E cibercultura porque é exatamente o nosso tempo, né? É a cena cultural do nosso tempo, que tem nos apresentado outras possibilidades de ensinar, de aprender, para além da formalidade legitimada pela modernidade, né? Para além dessas aprendizagens construídas na escola e na universidade. Até porque escola e universidade também já não são mais os mesmos diante, né, dessa cena cultural mediada por tantas redes. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele se preocupa em investigar, né, esses fenômenos da cibercultura, como as pessoas interagem, produzindo conhecimento e efetivamente cultura, né, e como que a gente pode se inspirar nessas práticas de autoria e de rede para repensar, né, e ressignificar esse currículo escolar e da própria universidade. Então, nosso grupo se preocupa especificamente com a formação de professores. Então, a gente tem investido bastante na formação de professores e se inspirado exatamente nesse movimento da cidade, do ciberespaço, para instituir, quiçá, né, outras práticas pedagógicas. Tá ótimo, Edmeia. Olha, um prazer. Ai, obrigada. Obrigado pela entrevista. E o GPDoc, se você se interessou, o GPDoc tem um site. Qual é o site, Edmeia? docenciaonline.pro, de professor.br. Esse site, ele é mais que um site, é um ambiente virtual de aprendizagem, aberto, porque qualquer internauta pode espiar, né? Pode reutilizar, inclusive, os conteúdos, se inspirar nas situações de aprendizagem. Nesse site a gente tem nossos projetos de pesquisa, as produções de todo o grupo e as nossas práticas online, na graduação presencial, na graduação à distância e também na pós-graduação, onde desenvolvemos junto à linha de pesquisa redes educativas, cotidianos e processos culturais, aqui no PROPED, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, pesquisas que procuram articular educação e essa cena cultural do nosso tempo.
Então, tá aí a dica, anotem e acessem o site. Obrigado, Edmeia, mais uma vez. Obrigada a vocês, estamos à disposição. Durante a entrevista, a professora Edmeia Santos explicou o significado do termo cibercultura. E é sobre cibercultura a pergunta do Mosaico hoje. Afinal, que mudanças a cibercultura provoca na educação? Veja o que nossos entrevistados responderam. Eu acho que o que muda basicamente é uma potencialidade, uma possibilidade muito mais forte da interatividade, né? Da relação do aluno da educação à distância com seus professores, com seus tutores, né? E o cuidado, né? Porque também o acesso à informação é muito maior. E aí, sobretudo, esse desafio, né, de como fazer dessa quantidade quase infinita de informação, fazer que isso seja uma produção de conhecimento. O que muda com a cibercultura na educação é algo, né, enorme, né, é uma mudança enorme. Porque muda com a cibercultura o tempo, muda o espaço, muda a forma de trabalho, mudam as tecnologias, mudam as relações de mediação e mudam, inclusive, as formas como o sujeito constrói a sua autonomia de autor de sua própria aprendizagem. O que muda é que os polos vão para o espaço. O que quer dizer isso? Hoje, muita atividade da EAD ainda está baseada em momentos presenciais. Com a cybercultura, você tem hoje os conteúdos na internet, os professores na internet, os colegas na internet, as simulações na internet, conteúdos complementares na internet. Então a vida fica mais virtualizada, já está virtualizada, as novas gerações já vivem isso. Então a educação à distância ela vai literalmente para o espaço e se flexibiliza ao limite. E ela contamina a educação presencial. Isso é que vai acontecer. Bom, o que muda com a cibercultura na educação à distância é justamente, eu acho que a distância, a possibilidade de trazer, né, de aproximar a educação do cotidiano do estudante, do cotidiano de todos nós. E entender que a sociedade é a sociedade toda que forma, a sociedade que é formativa. E o professor, ele é um desses elementos dessa educação e da formação. Ou seja, é justamente acabar a distância, diminuir a distância e se apropriar tecnologicamente, né, dessas ferramentas para pensar esse novo ambiente formativo.